Irmãos, hoje pela manhã, como já dito, nós falamos sobre a reforma em si, aquele grande evento que a gente coloca como uma data inicial, 31 de outubro de 1517, mas na realidade, antes disso, homens de Deus foram levantados, os pré-reformadores, foram homens que já começaram a se posicionar contra as coisas que eles estavam vendo de errado dentro da Igreja Católica Romana, e por causa disso, a maior parte deles ou foi morto diretamente, como foi o caso de John Huss, foi para a fogueira, outros não deu tempo, porque quando chegaram para pegar já estavam mortos, como foi o caso de Wycliffe. Então, essas pessoas pagaram de fato com sua própria vida a pena por estar olhando para as Escrituras, percebendo os erros, percebendo os enganos e pregando a verdade. No caso de Lutero, aprove a Deus permitir que ele iniciasse esse movimento ali naquele contexto, de uma maneira muito efetiva, de uma maneira muito forte, trouxe de fato mudanças para todo mundo, e ali a gente coloca e resume as grandes doutrinas daquela grande revolução que aconteceu de fato naquele tempo em 5 grandes solas, que a gente fala, e sola vem do latim somente, né? E o Marco trouxe hoje de manhã o sola fide, que é somente a fé, sola gratia, que é somente a graça, solus Christus, que é somente Cristo, sola Escritura, somente a Escritura, e soli Deo Glória, que é somente Deus a glória, e você pode perceber que as músicas que a gente tem cantado têm falado disso. Mas a reforma, irmãos, ela não acaba com Lutero, ela começa com Lutero. E esse movimento foi um movimento também histórico. E naquele contexto que a reforma se inicia, ali na Alemanha, especialmente naquele momento, em outros lugares da Europa, mais pessoas estavam sendo levantadas pelo Senhor para começar a ler a Bíblia de uma maneira diferente. Lendo a Bíblia, de fato, como a verdadeira palavra de Deus, sem as amarras de uma dita igreja dizer que só ela podia falar em nome de Deus. E quando isso acontece, muitas pessoas começam a ser edificadas e muita coisa começa a ser escrita e muitos movimentos começam a surgir. Muito paralelo ao movimento que nasce com Lutero ali, que foi o movimento luterano, que foi muito forte até hoje não, porque infelizmente por conta do liberalismo teológico isso praticamente acabou na Europa, mas especialmente ali na Alemanha, norte da Alemanha, de onde hoje é a Alemanha, naquela época não existia Alemanha ainda, e nos países nórdicos, Finlândia, Suécia, esses países eles seguiram a doutrina basicamente focada em luteranos. Mas na mesma época, quase de forma contemporânea, ali na Suíça, muito perto de onde eles estavam, infelizmente eles não chegaram a se conhecer pessoalmente, mas Lutero foi muito lido nesse contexto, homens foram levantados pelo Senhor também, para dar continuidade àquilo que Lutero iniciou, mas com uma sistematização um pouco diferente, com uma percepção um pouco diferente de alguns pontos. Então, esse movimento que cresce, especialmente na Suíça, em Zurique, Zwinglio participou disso no início, depois Calvino em Genebra e muitos outros homens, eles começam um movimento que é chamado de movimento reformado, e alguns chamam também de movimento calvinista, mas especialmente movimento reformado. Mas não é tudo reforma? Não veio tudo da reforma protestante? Sim, mas quando a gente diz de movimento reformado, a gente está falando especialmente desse grupo que se inicia ali na Suíça, mas ali naquele local é criada uma escola, a Escola de Genebra, onde muitos homens e mulheres, principalmente homens, né, naquele contexto, que eram expulsos das suas cidades, das suas casas, dos seus países por conta da perseguição que a Igreja Católica fazia para aqueles que não confessavam a sua fé, muitos desses homens fugiam, principalmente da Inglaterra, da França, da Holanda, e eles podiam ir até Genebra, porque aquela cidade era uma cidade que abraçou a reforma. E essas pessoas, quando estavam ali, elas puderam, então, aprender naquela escola de Genebra e aprender de uma forma sistematizada a palavra, e muitos dos ensinamentos estavam ali. Quando isso acontece, esse cuidado de Deus é um cuidado soberano mesmo. Essas pessoas são trazidas para aquela cidade, eles aprendem muito desse movimento, as doutrinas centrais desse movimento, e depois elas voltam para os seus países. Então, o movimento reformado, essas pessoas voltam para suas casas, voltam para seus países, e elas são extremamente influentes, principalmente em alguns países, como a Suíça mesmo,
a Holanda, a França por meio dos huguenotes, só que na França eles foram praticamente todos dizimados pelo governo francês depois de um tempo, e para a Inglaterra e para a Escócia, para o Reino Unido como um todo. Na Inglaterra, Reino Unido, Escócia, onde o presbiterianismo é fundado, muitas pessoas creem, e dali da Inglaterra, onde os puritanos são praticamente expulsos ali, porque eles não seguiam totalmente, ou eles não concordavam totalmente com o movimento anglicano, que devia obediência não mais ao Papa, mas à rainha da Inglaterra. Aqueles homens e mulheres são expulsos, vão para os Estados Unidos, né? Esses homens e mulheres são chamados peregrinos, os pais peregrinos, e ali dos Estados Unidos eles dão prosseguimento nesse movimento reformado. Então a gente olha que esse movimento foi muito forte nesse início, ele cresceu muito em lugares muito importantes, e através dele, depois, lógico, a gente está falando de uma maneira extremamente resumida, e houveram muitas mudanças depois disso, mas através dessas pessoas e desse primeiro movimento é que a palavra, de certa forma, chega até nós. A maior parte de nós, aqui no Brasil hoje, fomos evangelizados por movimentos que saíram especialmente dos Estados Unidos para vir para cá. É o caso dos presbiterianos, muitos dos batistas, até mesmo pentecostais, Assembleia de Deus, que já eram outras linhas, mas esse foi o movimento histórico que aconteceu. E por que a gente vai falar disso? O que isso tem a ver? Por que você está falando de uma coisa que aconteceu há 450, 500 anos atrás? Irmãos, nós falamos disso porque, da mesma forma como nós nos cremos uma igreja evangélica, uma igreja protestante, uma igreja cristã, que naquele movimento, a partir de 1517, se desligou da Igreja Católica Romana, entendendo-se como igreja, que aquilo não fazia mais parte daquilo que podia ser chamado igreja, hoje, nós aqui como comunidade cristã de Londrina, uma igreja local que se reúne aqui nessa cidade, nós, Igreja Visível, comunidade cristã de Londrina, nos identificamos como uma igreja que tem uma doutrina reformada. Então, nós falamos isso, irmãos, e é lógico, quem está aqui sabe disso, a gente sempre fala, comenta, e nós já estudamos isso por muito tempo, de uma maneira muito detalhada, especialmente quando nós estávamos estudando a confissão de fé, que nós assumimos como uma confissão de fé que nos direciona, nos guia em muitos aspectos, sem jamais substituir a palavra, porque só a palavra é a palavra, tanto que a confissão de fé que nós assumimos, que é a confissão de Londres, nós mesmos temos pontos lá de que nós fazemos ressalvas, porque ela não é a palavra de Deus, só a palavra de Deus, só a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso tem que ficar muito claro. E nós assumimos essa compreensão. E falar isso para a igreja, lembrar isso à igreja, é um comportamento honesto da nossa parte para que vocês saibam onde vocês estão. É lógico, todo mundo aqui concorda 100% com tudo? Ninguém concorda 100% com qualquer pessoa. Muitas vezes a gente não concorda nem conosco mesmo, porque nós somos seres de fato confusos. Mas entenda, a igreja, a comunidade cristã de Londrina, tem uma confissão de fé, ela tem um pensamento, ela tem uma forma de pensar a respeito da salvação, da soteriologia. É importante que todos nós saibamos para que isso fique bem claro para todos. Talvez você vai ter lutas com um ponto ou com outro ponto, talvez você não vai entender, talvez você vai discordar, mas é importante que você saiba e que nós deixamos isso sempre bem claro, tá bom? Antes da gente iniciar, dando prosseguimento para esses pontos que a gente vai tratar, eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar dessas grandes doutrinas, desse teu cuidado, Pai, de levantar pessoas para ensinar, pessoas que colocaram sua vida em risco, Pai, por amor ao teu evangelho, que nós não desprezemos, Senhor, essas grandes verdades. Elas não são simplesmente uma opção porque é mais bonito ou porque é uma moda, mas elas são, Pai, reflexo daquilo que nós entendemos como a melhor interpretação da Tua palavra e que mais glorificam ao Senhor mesmo. Que nós possamos ter compreensão, graça, discernimento e sabedoria, Pai, para que possamos entender o que elas querem dizer e que nós possamos, de fato, ser tocados por elas e que elas não sejam simplesmente uma mera teoria, motivo, Pai, para brigas teológicas tolas, mas sim que causem mudança de vida real e verdadeira no nosso coração. Que o Senhor trate conosco para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, amém. Irmãos, e antes de entrar nessas doutrinas que distinguem uma igreja reformada de uma igreja que não é reformada, eu queria tratar com vocês o seguinte. Existem algumas doutrinas que são fundamentais para que a gente possa considerar o que é uma igreja cristã.
Existem igrejas cristãs que não são reformadas, ou não se dizem reformadas? É claro que sim. Existem. Existem igrejas, eu já tive a oportunidade de viajar muito e de morar em várias cidades, e que se você chegasse e falasse assim, qual é a linha da sua igreja? Ele fala, é a linha, eu não sei, que linha? Linha do quê? As pessoas não sabem, elas não têm essa distinção, elas não têm essa compreensão. Nós somos cristãos, nós somos evangélicos, e é compreensível isso. Muitas vezes o nível de doutrinação ou de estudo doutrinário que algumas igrejas têm é muito baixo, mas a palavra de Deus está sendo pregada ali, e a gente tem que compreender isso. Nós aqui temos um privilégio enorme, irmãos, todos nós aqui. Quantidade de irmãos de fora que vêm pregar aqui, que vêm nos ensinar, nós estamos expostos a isso diariamente. Eu falo por mim, eu sou muito edificado aqui, mas não é essa a realidade da maior parte das igrejas no Brasil, não é. E não é só porque eles não querem, muitos não têm acesso de fato. Então, a gente tem que entender que existe muita gente que é evangélica, que é cristã e que vai estar conosco no céu, que nem sabe o que é ser reformado. Entenda isso e que fique bem claro isso, tá? Mas assim, existem alguns pontos que distinguem uma igreja cristã de uma igreja que, aí não é nem igreja, mas num ajuntamento religioso que se diz cristã. É importante que a gente saiba disso, porque algumas pessoas não sabem, outras pessoas têm dúvidas, mas quando a gente se depara com esses pontos principais, com esses pontos fundamentais, sendo atacados de alguma forma, e entenda, o inimigo sempre vai atacar esses pontos, de maneira direta ou indireta, porque ele sabe que quando esses pontos são distorcidos, eles são rejeitados, eles são tirados como fundamentos que são, o prédio cai, ou abala demais, e vai chegar, uma hora vai cair. Então é importante que a gente entenda isso, para que a gente entenda o seguinte, eu não estou falando agora, nesse momento, que é uma igreja reformada, mas o que é uma igreja cristã. O Marco trouxe hoje de manhã os 5 solas. Os 5 solas já são uma marca disso. Aqui eu vou trazer, talvez, alguns pontos, alguns fundamentos um pouco mais detalhados, mas todos eles, de alguma forma, saem dos 5 solas. Eles decorrem daquilo ali. Mas é importante que a gente entenda isso. Veja, não existe na face da terra igreja que seja perfeita. Não existe. Pelo contrário, existem igrejas até que são bem ruins, bem difíceis, mas que muitas vezes o Senhor chama de igreja mesmo assim. Se você olhar a igreja de Corinto, e se ela fosse a nossa igreja aqui do outro lado da rua, tivesse a igreja de Corinto do outro lado da rua, e a gente ouvisse falar das coisas que aconteciam lá, possivelmente a gente diria, lá não é igreja cristã, não. Tem um pai, tem um filho dormindo com a mulher do próprio pai lá, ninguém faz nada, a gente talvez diria, aquilo lá não é igreja cristã. Mas Deus tratou aquela igreja como sendo uma igreja cristã. Se a gente pegar as igrejas de Apocalipse, por exemplo, 2 e 3, as coisas que são ditas ali são terríveis, são horríveis. Mas mesmo assim o Senhor tratou como igrejas sua. Não que não houvesse consequências para os erros deles. E lá estavam até as consequências. E muitos candeeiros ali foram movidos depois. Mas, irmãos, a gente tem que ter misericórdia e cuidado para julgar essas coisas. Mesmo porque quem somos nós para julgar qualquer coisa? O que a gente tem que olhar é a palavra de Deus. A palavra julga, tá bom? Então, existe uma coisa que é um erro doutrinário, um erro teológico. Os erros teológicos não separam a gente de outros crentes. Existem coisas, irmãos, que nós nem sabemos a resposta. Se algum dia qualquer pessoa chegar para você e falar assim, eu tenho certeza absoluta de tudo que vai acontecer na volta do Senhor. Certeza, sem erro nenhum. Vai ser assim, ele vai voltar primeiro, aí depois vem o milênio, depois vai vir Israel. Fuja dessa pessoa. Porque, biblicamente falando, a gente pode ter uma noção, a gente pode ter uma ideia, a gente pode crer de alguma forma que eu creio que vai ser assim, mas a Bíblia não traz isso de maneira tão clara que você possa falar, é isso. Sabe quem que fala com certeza absoluta? Seitas. Os adventistas têm certeza absoluta do que vai acontecer, a ordem, porque uma mulher teve uma revelação um dia e falou para eles. Mas nós não sabemos. Um de nós está errado. Eu já mudei de ideia várias vezes. Cada vez que eu leio e tento entender, eu termino com alguma dúvida a mais. Então, existem coisas que não são tão claras e tão óbvias assim. E pode ser que as pessoas estejam erradas. Por exemplo, a questão do batismo, que é um exemplo claro. Eu creio, diante de Deus e pela palavra, que a forma correta de ministrar o batismo são para adultos, que já creem na palavra de Deus. Para mim isso é muito claro, é muito óbvio.
Mas alguns dos irmãos que eu mais amo, que eu mais leio, que eu mais estudo, que mais me edificaram na minha vida, são presbiterianos. O próprio Calvino, o próprio Lutero, eles batizavam crianças, eles eram pedobatistas. E aí, então eles são hereges? Não. Eu considero que eles estão errados teologicamente nesse ponto, mas eles são irmãos como eu. Então, o que são heresias? Que são aqueles erros que não dá para a gente conviver. Aqui um irmão chama George Gillespie, acho que eu não sei a pronúncia desse. Esse irmão aqui, ele é escocês, ele foi um dos irmãos que participaram da Assembleia de Westminster. Era o mais jovem irmão que participou da Assembleia, um homem de Deus, morreu muito cedo. Ele diz assim: a heresia é um erro grosseiro e perigoso, voluntariamente sustentado, o herege sabe o que está fazendo, e facciosamente mantido por alguma pessoa ou pessoas, pode ser uma pessoa só, pode ser um grupo, dentro da igreja visível. A heresia só acontece dentro da igreja. Fora da igreja, não é nem heresia, é só facção, é só erro mesmo, é só seita. Dentro da igreja é uma heresia que está acontecendo. Em oposição a alguma verdade fundamental ou substancial ou a verdades baseadas e extraídas da Sagrada Escritura por deduções imprescindíveis. O que seria uma heresia, então? Esse erro voluntário, claro, de fundamentos da fé. É difícil a gente falar quais que são esses pontos? Alguns sim, talvez para algumas pessoas vai ser isso, vai ser aquilo, mas tem alguns pontos que é difícil você encontrar um cristão que vai discordar. Então eu trouxe aqui para vocês algumas doutrinas fundamentais. Essa relação aqui, quem colocou, mas baseado em muitos outros irmãos que fazem isso já há muito tempo, foi o irmão Augusto Nicodemos, assim como alguns pontos que são fundamentais de uma igreja que se diz cristã. Se você chegar num lugar que rejeita isso aqui diretamente, saiba, aquilo não é reconhecido como uma igreja cristã. Tá bom? Não é. Então você vai ver quais que são aqui. O primeiro deles é qual? A crença na doutrina da Trindade. Há um Deus que subsiste em 3 pessoas. E no Brasil a gente não ouve falar tanto, mas existem grupos aqui no Brasil que defendem que não existe Trindade, que existe só Deus, por exemplo. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem muitos grupos unitários lá. Eles são unitaristas, unitarianos, unitários, tem igreja unitária, eles rejeitam a Trindade. Quando alguém rejeita a Trindade, você não pode chamar isso de igreja, isso é uma heresia, tá bom? Isso, a Trindade está na base de toda a nossa fé. Então esse é um dos pontos fundamentais. O segundo ponto, a crença na divindade de Jesus Cristo, sendo ele Deus e homem simultaneamente, representando a segunda pessoa da Trindade. Você percebe que muito disso que a gente está lendo, por exemplo, esse segundo ponto, os primeiros grandes concílios da igreja foram para tratar isso, porque se teve uma coisa que Satanás, logo no início da igreja, tentou derrubar, porque ele sabia que ele precisava derrubar aquilo para a igreja cair, lógico que a igreja nunca vai cair, porque quem sustenta é o Senhor, mas ele atacou, o papel dele é esse, foi tentar falar para a igreja que Deus, Jesus Cristo não era Deus e homem. Ele era aparência de Deus, aparência de homem, ou ele era só homem, ou ele era só Deus, e aí várias heresias foram feitas naquele contexto. Mas já ficou claro, e isso é certo, isso é bíblico. Jesus Cristo é Deus e homem. Isso é uma doutrina fundamental da igreja cristã. A crença na morte sacrificial de Jesus Cristo pelos pecados do homem, e não para dar exemplo como se fosse um mártir. Jesus Cristo morreu em favor de nós, no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Isso é uma das crenças também substanciais, fundamentais da fé. É muito triste falar isso, mas se você for ver, por exemplo, a igreja que se chama de luterana hoje, foi uma igreja que virou uma igreja liberal. Eles passaram a não crer mais, muitos, né? Alguns ainda mantêm a sua fé, mas o grosso da igreja, a igreja formal, rejeitaram a Bíblia como palavra de Deus, passaram a entender que a Bíblia simplesmente contém a palavra de Deus e passaram a rejeitar Jesus Cristo como tendo feito um sacrifício expiatório por nós, e ele era só um exemplo, e o evangelho estava ali na palavra, e a gente tinha que fazer o bem. Luteranos, se chamam de luteranos. Eu fico imaginando, a gente que lê um pouco Lutero e vê como ele era bravo, se ele estivesse vivo hoje, ia dar uma confusão muito grande. Assim, ele ia processar muita gente por causa disso. Ou ele ia para as vias de fato, né? Porque a gente já falou, ele era uma pessoa ele não era perfeito, ele era bem bravo mesmo, tá bom? Quarto ponto,
a historicidade da ressurreição de Cristo dos mortos após o terceiro dia como um evento literal e real. Ressurreição não é uma historinha. A ressurreição não é algo que, simbolicamente Jesus ressurgiu pela igreja. Não. Jesus morreu, ele foi colocado numa sepultura, no terceiro dia ele ressuscitou em carne, em glória. Isso é verdade. Qualquer pessoa que rejeitar isso, e por isso que os liberais não são cristãos, porque eles rejeitam essa historicidade. Existem alguns liberais que do credo apostólico, o credo apostólico ele é um resumo da verdade, eles vão dizer que talvez a única coisa verdadeira do credo apostólico é padeceu sob Pôncio Pilatos. Talvez ainda. Todo o resto nasceu de uma virgem, mentira. Tudo isso é mentira. É isso que eles vão dizer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus de fato ressuscitou. O quinto, a crença na justificação do homem e na sua salvação apenas pela fé em Jesus e não em qualquer obra ou mérito ou instituição humana. Isso aqui é aquilo que eu falei no começo. Isso aqui é a base pela qual, como Lutero diz, isso aqui o céu e terra cai se a gente sair disso daqui. Isso aqui foi a gota d'água para ele. Fala, não dá mais. Eu preciso colocar minha vida em risco se for o caso, mas a justificação é pela graça mediante a fé. Não é por nada que eu faço. Crença na segunda vinda de Jesus, na qual se dará o julgamento final dos vivos e os mortos. Jesus vai voltar. Perceba que aqui não está escrito como. Ele vai vir antes do milênio ou depois do milênio? O milênio já começou ou não começou? Isso não está escrito aqui. Mas uma coisa a gente sabe porque a Bíblia diz, é o quê? Jesus vai voltar. E ele vai julgar vivos e mortos, todos, santos ou não. Para condenação ou para salvação, mas ele vai julgar todos. E o último, não menos importante, claramente você vai ver aqui, a crença na Bíblia como inerrante e inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, inerrante e inspirada. A lógica que a gente sempre fala que são os autógrafos, a Bíblia original. As traduções, as cópias, eventualmente podem ter alguma coisa, mas lembre-se que Deus mesmo sustenta a palavra de Deus por meio dos 2000 anos de história. Ele tem sustentado. Às vezes o pessoal comete erros. Então a minha Bíblia, por exemplo, Bíblia é muito boa, ganhei de presente de irmãos aqui da comunidade, a Bíblia de Estudo da Reforma, muito boa, primeira edição, só que ela tem algum errinho. Hoje de manhã eu fui ler aqui o texto de Romanos 1, 16 e 17, e está escrito assim, como diz a Escritura, 2 pontos, e não tinha nada escrito. Ué? Então eles cortaram um pedaço, esqueceram de colocar, obviamente, eles fizeram até a nota embaixo, mas aí para a gente ver que o copista erra às vezes, mas a Bíblia não, a palavra de Deus não. Então pode acontecer, de fato, de ter traduções um pouco diferentes, algumas pessoas se confundem em relação a isso, e falam assim, bom, se tem tradução diferente, significa que uma está errada. Não necessariamente, irmãos. As traduções são feitas da melhor forma que Deus trata, usando homens, não inspirados por ele, as pessoas que traduzem e tudo mais, não são inspirados por ele, mas o Senhor guia muitas vezes ela, porque ele está cuidando da escritura dele. Por isso que muitas vezes, depois de séculos e séculos, por exemplo, são feitas traduções com uma linguagem um pouco mais apropriada à nossa época. Basicamente é isso, é Deus cuidando para que a palavra dele chegue de maneira mais pura possível a cada um de nós. Então essas são as 8 fundamentos, talvez, aqui pode ter outros, pode ter um ponto ou outro, mas esses 8 pontos para mim são de fato fundamentais para a gente distinguir o que é uma igreja evangélica. Por que é importante saber isso? Porque a gente precisa entender que mesmo que outras igrejas evangélicas não sejam reformadas, ou nem mesmo saibam o que elas são, porque muitas não sabem, havendo concordância com esses pontos básicos do cristianismo, nós somos irmãos. Mesmo no nosso meio aqui, a gente temos perguntas, mas depois a gente conversa, Davi, fica tranquilo. Mesmo em outros meios, havendo concordância com esses meios aqui, nós vamos ser cristãos. Esse é o ponto. Mas como assim? Irmãos, a gente precisa aprender a ter humildade e maturidade ao mesmo tempo. E não é fácil ter isso. Só que quanto mais maturidade você tem, mais humildade você vai ter. Por isso que muitas vezes a gente brinca, que muitas pessoas quando conhecem a fé reformada, era importante deixar elas com o pessoal brinca, tinha que deixar numa gaiola por uns 2 anos, antes de sair brigando na internet. A pessoa acabou de descobrir, ela já quer discutir com todo mundo, porque ela sabe tudo, porque ela é mais inteligente.
Aí depois você vai aprendendo e vai vendo que quantos homens de Deus seríssimos, que amaram o Senhor, que morreram muitas vezes para o Senhor, nem sabiam que era isso. Então a gente tem que entender que existe isso. Então por isso a primeira aplicação que eu quero fazer, terminando esse ponto, é: seja humilde e amoroso com irmãos que possuem erros teológicos. Erros. Então esses erros teológicos que eu falei, a pessoa discorda com você em relação ao batismo, a pessoa discorda com você em relação a questões menores. Tenha misericórdia, irmão. Tenha misericórdia. Porque, assim, eu falo por mim, eu não vou falar da experiência de ninguém, eu vou falar pela minha experiência. A maior parte das vezes que eu discuti com alguém por conta de erro teológico, não foi por zelo doutrinário, foi por orgulho meu. Foi para querer mostrar que a pessoa estava errada e eu estava certa. Isso não honra a Deus. Isso não honra o Senhor. O que honra o Senhor quando você vai ter esse tipo de conversa, quando você vai ter esse tipo... E ela é importante. Se você ama o seu irmão, você vai querer falar para ele a verdade. Mas o que honra a Deus é quando você faz isso com a motivação correta. Sabe qual? Por amor. Porque quando eu amo alguém, eu quero que aquela pessoa conheça a verdade. Eu não quero que ela fique no engano. Eu não quero que ela sofra. Mas quando eu quero fazer isso, hoje eu vou esfregar na cara dela o meu argumento. Você pode ter o melhor argumento do mundo, você está errado. O Senhor não vai se agradar desse tipo de atitude. Cuide do teu orgulho. Orgulho é pecado. Mas eu ganhei a discussão, eu provei que eu estava certo. Você está em pecado. Mas eu estava falando de Deus. Você estava em pecado. Mas eu fiz o bem. Você estava em pecado. Porque orgulho é pecado. Então cuide com isso. Agora, em relação aos hereges, em relação àquelas pessoas que rejeitam as verdades fundamentais, você ainda deve ter amor por elas. Você ainda deve ter misericórdia por elas. Mas nesse caso é necessário que a gente não dê um passo para trás. Por amor àquela pessoa. Porque descrer nessas verdades fundamentais pode levar uma pessoa para o inferno. Se uma pessoa chega para você e fala assim: não, eu acredito em muita coisa aqui de vocês, tirando essa aí que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, essa pessoa vai para o inferno. Então, heresia, irmãos, nós precisamos tratar. Nós precisamos exortar, mas ainda assim, com uma motivação correta, com amor por aquela pessoa, com cuidado. O que o missionário faz? O que aquelas pessoas lá na Índia, no interior da Índia, que os índios aqui do interior do Brasil, o que aquelas pessoas creem? Eles são pagãos. Eles precisam ser o quê? Evangelizados, eles precisam ouvir a verdade. Então, fale da verdade com essas pessoas. Mas tome cuidado para você não ser arrogante, orgulhoso, zombador, que você sabe e ele não. Se você sabe e aquela pessoa não, o que te distingue daquela pessoa? O que te fez saber e ela não sabe ainda? O que te fez saber? Foi a sua capacidade argumentativa? Não, foi a graça de Deus por meio do Espírito Santo. Então, quando você estiver diante de alguém que, se não mudar pelo Espírito Santo de Deus, tiver a oportunidade de falar para ela da verdade, irmãos, tem pessoas que zombam de pessoas que estão indo para o inferno. A gente devia chorar vendo pessoas indo para o inferno, mas zombam, porque eles não entendem nada, esses caras são uns trouxas, são isso, são aquilo outro. Aliás, vai brigar porque eu falei trouxa, desculpa. Ela sempre briga quando eu uso essas palavras de baixo calão, mas desculpa, irmão, não precisa falar, já vi aqui. Mas vocês entendem a seriedade disso? Existe uma pessoa que está indo para o inferno e quando eu tenho a oportunidade de tratar com ela, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou zombeteiro, eu tiro sarro, eu zombo dela. Isso mostra uma falta de amor tremendo. Tremenda, tremenda. A gente precisa cuidar disso. Fale da verdade para essa pessoa, ore, peça para o Senhor te dar a oportunidade de tratar com ela e mostrar para ela que ela está no engano e que ela precisa de fato crer. Mas só o Senhor pode dar de fato essa crença no coração dela. Então, tenha esse cuidado. E por fim, terceira aplicação sobre esse ponto. Como que a gente descobre esses fundamentos? Onde que eles estão? Na palavra. Se você não lê a palavra, se você não ouve a palavra, se você não conversa sobre a palavra, você nunca vai saber. Existem pessoas que nascem em igrejas, que pregam heresias, e a pessoa nunca leu a palavra para saber se é verdade ou não, e ela parte do pressuposto que aquilo é verdade, mas não é, é mentira. Queridos, a gente tem a responsabilidade de ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, de orar e de aprender.
especialmente nós que vivemos na era da informação. Qualquer pessoa aqui, qualquer de um de nós, pessoa mais pobre que está aqui, tem condições hoje, e todo mundo aqui tem, de um celular e acessar milhares de versões da Bíblia, se você quiser. Livros online. Você teria só de coisa de graça e legal para ler a vida inteira. Mas a gente não faz isso. Então é um dever nosso conhecer essas coisas. A gente precisa saber o que é verdade e o que não é. Tá bom? Então esse é um ponto que eu queria que vocês entendessem. Existe muito crente verdadeiro, irmãos nossos que estarão conosco no céu, em igrejas que não são reformadas ou que nem sabem o que é reforma, o que é Lutero, o que é Calvino. Muita gente, irmãos, muitos irmãos queridos que nunca aprenderam a ler. E isso a gente está falando de uma igreja que não é a igreja só de hoje, a igreja desde sempre. Né? Mesmo porque a reforma só veio no século XVI. E antes disso, não tinha crente no mundo? É óbvio que tinha. O Senhor sempre teve os seus. Mas agora a gente vai para o nosso último ponto. O que distingue, então, uma igreja reformada de uma igreja cristã? Não distingue em termos de separação, mas toda igreja cristã crê naquelas coisas que eu acabei de falar. Uma igreja reformada, além disso, vai ter esses pontos aqui, que eu vou trazer para vocês, alguns pontos. Eu nem vou trazer todos porque não dá tempo. Dá, de fato, para cada um desses pontos a gente gastar estudos e mais estudos e mais estudos. Então, vai ser só mesmo uma passada por cima de alguns pontos mais importantes, que distinguem uma igreja reformada de uma igreja que não é reformada, tá bom? Então, eu vou falar de 2 pontos principais que distinguem uma igreja reformada de outras igrejas cristãs que não são reformadas, mas que são cristãs também. Um outro nome é até interessante para que você saiba, porque muitas vezes você escuta isso e não sabe. Quando a gente fala, essa igreja é uma igreja que tem uma teologia ortodoxa. Ortodoxia vem do grego, orto é correto. O ortopedista é aquele médico que põe o osso no lugar certo. A ortodoxia é aquela doutrina correta. Esses pontos básicos são os pontos da ortodoxia. Uma igreja que foge disso é uma igreja heterodoxa. Ela tem uma adoração, um estudo, uma compreensão errada, diferente, tá bom? Então, isso que a gente saber. Então, de modo bem resumido, nós vamos falar, e eu vou falar só de 2 pontos. Vou falar para você, eu tenho estudado bastante sobre esse assunto, e a questão da reforma em si, o movimento reformado dentro da igreja, ele traz implicações no jeito de cantar, na forma do culto, na forma como o cristão age em relação ao mundo. Tudo isso existem distintivos que a reforma tem doutrinas a respeito. Mas eu não vou falar de todos esses. Eu vou me ater a esses 2 pontos aqui, que de fato distinguem de uma maneira muito clara igrejas reformadas, que são, ponto 1, a soberania de Deus, que é um ponto distintivo. Não que as outras igrejas não creiam na soberania de Deus, mas as igrejas reformadas, de fato, elas se debruçam sobre esse assunto de uma maneira mais efetiva, muitas vezes, do que outras. E ela é conhecida por isso. E o segundo ponto, as doutrinas da graça, que também são esses 5 pontos. Alguns quando a gente está no inglês, eles traduzem como o acróstico, né? Pela primeira letra em inglês de cada um desses 5 pontos, como o TULIP, ou os 5 pontos do calvinismo ou do movimento reformado. Então, isso só para facilitar a memória. Mas em português não faz muito sentido, né? Fica uma coisa diferente ali. Mas eu vou ficar só nesses 2 pontos, a soberania de Deus e as doutrinas da graça. Em relação à ênfase reformada sobre a soberania de Deus, eu vou usar bastante um autor que muitos aqui conhecem, que ele fala muito sobre esse assunto, das doutrinas da graça, especialmente. O irmão já falecido chama James Boyce. Então, ele tem um livro que chama, inclusive, As Doutrinas da Graça. Me baseei muito para a gente usar aqui, alguns escritos dele, tá? Sobre a soberania de Deus, ele diz assim: soberania significa governo. E a soberania de Deus significa que Deus governa a sua criação com absoluto poder e autoridade. Ele determina o que vai acontecer e acontece. Deus não fica alarmado, frustrado ou derrotado pelas circunstâncias, pelo pecado ou pela rebeldia de suas criaturas. Nada pega Deus de surpresa. Então, essa realidade da soberania, essa ênfase na soberania, e a partir dela é onde a gente vai falar de assuntos como decretos, predestinação e tudo mais, decorrem dessa ênfase que nós temos, essa visão, não da perspectiva do homem, mas da perspectiva de Deus,
como soberano, ela é distintiva especialmente do movimento reformado. E essa realidade dessa soberania total do Senhor anula a responsabilidade de cada um de vocês? Não. Quando os detratores, ou as pessoas que querem falar mal, ou que querem fazer daquilo que a gente crê um espantalho, né, para mostrar assim, isso aí não tem nada a ver, isso aí está tudo errado, elas tendem a focar, eles acreditam só na soberania, então o ser humano não tem responsabilidade nenhuma. Mas é mentira. O movimento reformado, de uma maneira muito clara, ele tem esse distintivo também de crer que nós somos totalmente responsáveis por cada um dos nossos atos, por cada uma das nossas decisões, por tudo aquilo que você pensa, fala ou faz, é responsabilidade sua. Você peca porque você quer. Deus não se mistura com o seu pecado. Ah, mas Deus não é soberano sobre tudo? É. Então me explica. É impossível explicar. A Bíblia traz duas realidades muito claras. Deus é soberano sobre tudo. Tudo. Ele decretou todas as coisas. E, ao mesmo tempo, nós somos totalmente responsáveis por tudo que nós fazemos. Ah, mas como que une essas coisas? Eu não consigo entender. Ninguém consegue entender com uma mente finita, uma verdade infinita. Você não vai entender e nem eu vou entender. Mas essas duas realidades, elas andam juntas, elas são inseparáveis. Sabe por quê? Não é porque Calvino disse, é porque a palavra de Deus diz. Isso está escrito na Bíblia. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos. E Deus, você crê que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, infinito? Você crê? Não tem alguma coisa que vocês acham que em algum momento Deus não soubesse? Deus sempre soube tudo, por isso que ele decreta todas as coisas. Não há um momento em que Deus não é Deus. Não houve um momento em que Deus não fosse onisciente. Então, isso é simplesmente uma decorrência. O fato é que, muitas vezes, nós esquecemos da doutrina também reformada da responsabilidade. Eu sou responsável. Deus não peca comigo quando eu decido pecar, ainda que ele soubesse e ainda que ele não foi pego de surpresa quando eu pequei. Então, que isso fique bem claro. Sabe para que serve essa doutrina? Não é para ficar arrumando justificativa para o teu pecado. Ah, eu pequei porque estava determinado. Mentira. Você pecou porque você é miserável mesmo, é pecador. E você pecou porque você quis. Essa doutrina, ela serve para trazer, sabe o que para nós? Descanso. Descanso. Essa é uma doutrina de descanso, de que tudo, a minha vida, a minha morte, a vida dos meus filhos, a vida dos meus parentes, essa igreja, ela não está nas minhas mãos. Ela está nas mãos do Senhor. Cabe a mim exercer a minha responsabilidade em obedecer a Deus em tudo que Ele determina que eu obedeça, capacitado pela força que Ele mesmo me dá e pela vontade que Ele mesmo me dá, mas sabendo que no fim das contas está tudo nas mãos dele. E se Ele quiser me levar amanhã, Ele vai me levar amanhã. E se Ele quiser me manter aqui para sempre, Ele vai me manter aqui para sempre. Ele pode fazer o que Ele quiser. Porque Ele é soberano. Então, irmãos, entenda. Isso aqui é uma aplicação que eu quero trazer para vocês sobre esse tema. Essa doutrina da soberania de Deus é uma doutrina de descanso. Encontre descanso nessa verdade, que Deus está no controle de tudo. Não tem um fio de cabelo seu que vai cair sem que Deus antes não o saiba. Isso é uma realidade que a gente precisa compreender e entender. Ah, mas e aquela pessoa que se diz reformada e usa essa doutrina para pecar? É um mentiroso, possivelmente nem crente ele é. Sempre houveram pessoas que fizeram isso na história, sempre. Houveram pessoas que usaram da graça de Deus como justificativa para viver nos seus pecados, usando Deus como justificativa. Eu pequei porque Deus quis. Essas pessoas, elas desonram a Deus e elas vão encontrar um dia a resposta para esse pecado delas. Então, está nas mãos do Senhor, tá bom? E agora a gente vai para a teoria, ou para esse distintivo são as doutrinas da graça. E de onde que vem essas 5 doutrinas que eu trouxe aqui? Aqui há também uma justificativa histórica. Lembra que eu falei, a reforma começa, ela se espalha por muitos países, você começa a ter uma linha que segue pela Alemanha e sobe ao norte da Europa, você tem uma outra linha que desce para o centro da Europa, especialmente para a Suíça, depois ela parte para a Holanda, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos e França. E dentro desse meio, cerca de 100 anos depois da reforma, a Holanda era um país eminentemente reformado.
A maior parte ali das pessoas, aí o Estado era reformado. Naquele contexto, a maior parte das vezes, os Estados eles assumiam uma religião oficial e o movimento reformado era a religião oficial do Estado da Holanda. E eles todos seguiam essa linha teológica. Mas dentro dos pastores ali, dos professores dessa linha, surgiu um pastor reformado, calvinista, que estava ali, o nome dele era Jacó Armínio, e ele passou a questionar ou a compreender de uma forma um pouco diferente alguns pontos a respeito da salvação. E ele, então, começa a formular esses pontos, e eram 5 pontos os quais ele questionava. Jacó Armínio ele veio a falecer, os seus discípulos, veja, Calvino já estava morto aqui há quase 100 anos. Os seus discípulos, eles passam, então, a formalizar esses 5 pontos dele, mas que eram diferentes daquilo que a igreja ortodoxa holandesa, ou a igreja reformada, melhor dizendo, holandesa, cria. Quando isso aconteceu, a fim de resolver essa questão, porque não dá para pregar 2 coisas diferentes ao mesmo tempo, a mesma igreja, então a igreja da Holanda, o governo da Holanda chama todos ali as pessoas responsáveis e eles fazem um sínodo, chamado Sínodo de Dort, que era uma cidade lá da Holanda. E nesse sínodo, eles acabam analisando ponto a ponto e eles acabam discordando daqueles pontos que inicialmente foram formulados por Armínio e depois foram desenvolvidos pelos seus discípulos. E acabam discordando. E como eram 5 pontos que estavam sendo julgados, dessa análise vieram 5 pontos que passaram a ser chamados depois os 5 pontos da Reforma, os 5 pontos do Calvinismo. Mas Calvino mesmo nunca viu isso aqui, ele já estava morto já fazia um bom tempo. Mas isso aqui era uma resposta àquela mudança de compreensão que havia. Então eu vou falar desses 5 pontos, que são 5 resumos, e mais uma vez, né, irmãos? Tem livros sobre cada um desses pontos aqui, que um livro vai ter mais de 1000 páginas. Então eu vou falar só para você lembrar, para aqueles que já sabem, para aqueles que não sabem, ter uma noção geral. E se você tiver dúvida, procure-nos para que a gente possa indicar uma boa literatura, ou possa ajudar você a compreender, porque de fato talvez alguns de vocês aqui nunca ouviram falar sobre isso, outros talvez, então é só de fato uma lembrança daquilo que a gente tem aqui. O primeiro ponto é esse daqui, a depravação total. A depravação total. Esse ponto afirma que toda a humanidade foi de tal modo afetada pela queda que todos nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados. Todos nós. Mortos. Nós estamos mortos. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele de tal forma ele traz um efeito tão terrível sobre nós, depois da queda, que todos nós estamos mortos. A gente tem uma incapacidade natural de responder a qualquer estímulo, a não ser que o Senhor faça alguma coisa por nós. Efésios, capítulo 2, verso 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nós não podemos, por nós mesmos, mudar a nossa situação. Você crê que antes de você crer no Evangelho, você estava morto nos seus delitos e pecados? Agora eu vou fazer uma pergunta. Vocês lembram que algum tempo atrás, alguns aqui, irmãos, fizeram aqui um curso de brigadistas? Então foi um curso que a gente fez aqui para aprender primeiros socorros, e aí muitos irmãos aqui aprenderam a fazer aquele, como é que chama? A RCP, isso aí, ó, obrigado, irmão. Aquele que a gente faz lá para a pessoa voltar à vida ali, né? Então, a massagem cardíaca. Massagem cardíaca. A gente fica fazendo aquela massagem e tal. O pessoal filmou a gente fazendo isso, jogaram nos grupos. Isso não foi legal. Mas fizeram música e tudo. Mas assim, a gente aprende o que ali? Uma pessoa caiu no chão. O coração dela parou de bater. Aí você corre até essa pessoa e você verifica se ela tem pulsação. Ela não tem, o coração dela não está batendo. O que você faz? Você teve treinamento, você vai lá e vai fazer uma massagem cardíaca e vai ligar para uma ambulância, para ver se ela volta. Basicamente, o que a gente está falando é isso. O morto, aquela pessoa que caiu sem batimento cardíaco, ela teria alguma condição de fazer alguma coisa em favor dela? Dá para ela ligar para a polícia? Dá para ligar para a ambulância? Dá para ela fazer ela mesma a ressuscitação? Não dá.
ela vai depender de algum elemento externo para que o coração daquela pessoa volte a viver. Nosso caso aqui vai ser o brigadista aqui treinado, né? Mas nós, mortos em nossos delitos e pecados, irmãos, você não pode fazer nada, você não decide nada, não é você, eu estou morto, mas eu estou pensando bem e eu acho que seria uma boa ideia eu começar a ir numa igreja. Não. É necessário algo de fora. E quem é que faz isso? O Senhor. O Espírito Santo de Deus é que faz essa obra ao nos regenerar e ao nos salvar e ao nos dar um novo coração, um coração de carne, onde antes havia um coração de pedra. Um outro aspecto dessa doutrina da depravação total diz respeito a até onde o pecado atingiu a nós. Até que ponto o pecado nos atingiu? E aí ela vai dizer o seguinte: não há uma célula do teu corpo, não tem um neurônio seu, não tem uma área da tua vida que não tenha sido infectada pelo pecado. Nós não somos 100% terríveis em tudo aquilo que nós fazemos, simplesmente porque Deus é misericordioso e não permite que a gente faça isso. Porque se Ele deixasse a gente agir com todo o mal que existe dentro do nosso coração, nós estaríamos todos destruídos. Lá na geração de Caim já tinha acabado tudo. Nós só não fazemos isso porque Deus restringe. De vez em quando, na história, Deus ele tira um pouquinho a mão dele e deixa as pessoas fazerem aquilo que elas têm vontade. De vez em quando ele faz isso. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele fez isso com Hitler. Ele deixou um ser humano, faz o que você tem vontade, só para ver o que acontece quando eu não estou segurando. Teve o Holocausto. Se você, agora recentemente em outubro, se você viu pela internet, eu não gosto nem de ver, mas se você viu na internet as coisas, por exemplo, que o Hamas fez com pessoas que estavam dentro de casa, cortando cabeça, atirando em cachorro, matando pessoas, ali você vê um ser humano no seu estado puro, quando Deus tira a mão. Leia o Velho Testamento, vai ler Abacuque, vai ler Isaías, vai ler Jeremias, você vai ver lá Deus avisando. Quando ele faz isso, ele simplesmente está, eu vou deixar vocês se tratarem como vocês de fato são. Não tem uma área na tua vida, meu irmão e minha irmã, que não esteja infectada pelo pecado. Se você não é tão ruim quanto você poderia ser, é porque Deus não quer. É porque Ele está protegendo nós de nós mesmos. Mas não tem uma área que você seja, aqui eu estou seguro, nenhuma. E é exatamente por isso que nenhum de nós temos nada a oferecer a Deus, com as nossas próprias mãos. Tudo aquilo que eu faço de boas obras pode ser aceito por Deus? Pode, desde que esteja em Cristo, pela graça de Cristo. Aí as minhas boas obras são aceitas, porque elas não são mais minhas, elas são dele mesmo. Mas se é por mim, está tudo infectado. Está tudo sujo, está tudo errado. Então, isso tem que ficar compreendido. Não existe bem nenhum em nós, nós somos pecadores, nós estávamos todos mortos. Isso é a doutrina da depravação total. A segunda doutrina, aqui eu vou usar mais uma citação, né? Nós somos tão destruídos pelo pecado que ninguém consegue entender adequadamente a Deus, ou os caminhos de Deus. Tampouco somos nós que buscamos a Deus, e sim é Ele quem primeiramente age dentro de nós para levar-nos a agir assim. É isso que essa doutrina vai dizer. O segundo ponto é a eleição incondicional. Eleição, irmãos, está na Bíblia. A Bíblia fala que nós somos eleitos, né? Então isso é muito claro. O ponto distintivo aqui é a questão da eleição ser incondicional. O que significa incondicional? Já fez uma compra condicional? Então, assim, você leva alguma coisa com a condição, tipo, se eu vender, eu te passo dinheiro. Se eu não vender, então tem uma condição ali. Uma condição. Se algo acontecer, eu vou fazer tal coisa. Então, existe uma condição para que aquilo aconteça. A eleição seria condicional se dependesse de alguma coisa para acontecer em nós, por exemplo. Por que a eleição é incondicional? Porque ela não decorre de nada que vem de nós. Nós não temos nada para oferecer para Deus que possa fazer com que surja nele a necessidade de nos salvar. Deus me salva sem que eu tenha feito nada para ele. Ah, mas eu acho que ele me salvou porque eu sou uma pessoa boa. Não, ele não salvou porque você não é uma pessoa boa. A gente já leu o texto. Nós fomos salvos quando nós éramos ainda pecadores e mortos. Foi por isso.
Não tinha nada em nós. Por isso que essa doutrina da eleição incondicional, ela decorre diretamente da anterior. Se não tem nada, se eu estou morto, o que eu tenho para oferecer a Deus? O que um morto tem a oferecer para ajudar no processo ali de massagem cardíaca? O que um morto pode oferecer? Uma mulher grávida, por exemplo, ela pode ter ajuda médica para ter seu filho? Pode. Né? Mas e ela ajuda no processo? Ajuda, claro. Muito, ela faz a força, ela faz muitas coisas. Mas assim, o médico está ali para auxiliar. São dois fazendo. É algo sinergístico. Você tem a mulher fazendo força e o médico ajudando. Mas quando a gente fala de salvação, eu não faço nada. É tudo ele quem faz. A eleição é incondicional. Se não temos nada que agrade a Deus quando somos escolhidos por Ele, o motivo da nossa eleição não está em nós, mas está no Senhor. Ele não encontrou nada em nós que nos tornasse merecedores da salvação, mas nos chamou simplesmente porque Ele quis, independentemente de qualquer condição prévia nossa. Simples assim. Romanos 5,8. Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não era quando eu já era um irmão da igreja servindo há muito tempo. Foi antes. Ah, mas isso aí é Paulo. Paulo não sabe o que fala, né? Não é isso que alguns agora estão explicando? Os da chave hermenêutica, que é Jesus, né? E tal. Vamos ver então o que Jesus falou. João, capítulo 15, verso 16. Jesus está falando. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Jesus, eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Senhor, eu dei fruto, eu fiz muitas coisas, eu preguei o evangelho, fiz muitas coisas. Sabe por que você fez isso? Porque, olha o que Jesus falou, eu os escolhi, eu designei vocês para fazer isso, não foram vocês. Vocês fizeram porque eu fiz em vocês. Aqui é Jesus falando, irmãos. Isso para nós é muito, tem que ficar claro isso, né? De certa forma, aqui o outro, vou usar novamente o irmão, é Deus escolhendo salvar aqueles que, sem a sua soberana escolha e subsequente ação, o Senhor, certamente pereceriam, seriam destruídos. O próximo ponto é a expiação limitada. O que é expiação? A expiação é o seguinte, eu e você pecamos, não pecamos? Quando a gente pecou, a gente passou a ser culpado diante de Deus, porque nós tínhamos uma dívida diante de Deus que precisava ser paga. De que forma? No nosso caso, morte e inferno por toda a eternidade. Basicamente era essa a regra. Você pecou, você vai para o inferno. Você não foi perfeito, você vai para o inferno. Então, para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus, era necessário que essa dívida fosse paga, expiada. Quem que expia a nossa dívida? O sangue de Jesus. Então todo mundo crê nisso. Os arminianos também creem que a expiação se dá pelo sangue de Jesus. Mas aqui tem a ver com quem é atingido ou pela eficácia desse sangue. Esse sangue foi derramado, sim, mas a eficácia dele foi em favor de quem? E aí essa que é a questão que é tratada aqui. É bem possível, eu creio que esse nome expiação limitada não é o melhor nome de fato para essa doutrina. Então, alguns irmãos vão defender que o melhor nome seria uma expiação definida, porque Deus sabia exatamente, Jesus sabia exatamente por quem que ele estava morrendo quando ele morreu, ou uma expiação particular, porque ele sabia exatamente por quem que ele estava morrendo ali. Mas esse nome é o nome que entrou para a história, e se mudar ele, vai ter que mudar o tulipe, aí o pessoal vai ficar chateado, mas não tem problema. Uma citação um pouquinho maior a respeito disso. E aqui que fique bem claro, irmãos. Quando as pessoas, os detratores do movimento reformado agem, eles vão dizer assim, então vocês querem dizer que Jesus não dava conta de morrer por todo mundo? Então ele salvou só uma parte das pessoas porque o sangue dele não era suficiente para salvar todas as pessoas? Isso não é verdade. Nenhum de nós crê nisso. Então, o texto do irmão é bem claro aqui. O valor da morte de Cristo é infinito. Ele poderia ter morrido por 1 bilhão de universos, se ele quisesse, porque o sangue dele é infinito, ele é Deus, ele não é uma pessoa, ele é Deus. Ele também é uma pessoa, mas ali é Deus morrendo, e por isso que ele faz isso. Ele poderia ter morrido por trilhões, 4 trilhões, quintilhões de pessoas. Ele poderia, porque o valor do sangue dele é infinito. A questão é saber qual é o propósito da morte de Cristo.
E o que ele realizou com ela? Cristo pretendia fazer da salvação algo não mais que possível? Ou ele realmente salvou aqueles por quem morreu? Essa é a dúvida. A teologia reformada acentua que Jesus realmente fez a propiciação pelos pecados daqueles a quem o Pai escolheu. Ele realmente aplacou a ira de Deus para com o seu povo, assumindo a culpa sobre si mesmo, redimindo-os verdadeiramente, reconciliando verdadeiramente aquelas pessoas específicas com Deus. No momento em que Jesus morreu na cruz, ele sabia exatamente por quem que ele estava morrendo. Nenhum daqueles que rejeitaram a ele foi uma surpresa para ele. Ele sabia de fato. Ele morreu por aquelas pessoas. A dificuldade maior aqui, irmãos, é quando a gente quer olhar isso não da perspectiva de Deus, mas da perspectiva do homem. Da perspectiva do homem. Ah, mas e aquelas pessoas, elas não sabiam? Você está olhando de dentro da história. Isso aqui é uma verdade que se olha da perspectiva da eternidade. Houve algum tempo que Deus não sabia quem eram os eleitos? Então, como a gente vai falar que Jesus morreu por quem não é um eleito? Você entende? Então, assim, olhe da perspectiva da eternidade e não da perspectiva de homens. Então, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Eu não sei quem é. Você não sabe quem é, mas Deus sabe. Desde antes da fundação do mundo, Ele sabe. Alguns textos. Todo aquele que o Pai me dá, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. É bem claro. Efésios 1, 4 a 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, essa é a doutrina da expiação limitada. A quarta doutrina é a graça irresistível, que diz o quê? Ninguém pode resistir à graça de Deus. Ela é totalmente eficaz. Para mim, um exemplo muito claro disso é quando você olha, por exemplo, Mateus, o chamado de Mateus. Você se lembra como foi o chamado de Mateus? Qual foi o argumento que Jesus usou para convencer Mateus a seguir ele? Ele falou assim, vem e segue-me. Foi isso. É lógico, nós não somos Jesus e nós nos preparamos, a gente lê a palavra, a gente estuda, né? Temos o irmão Marcos aqui, que é missionário, você estuda, e você tem que saber, você vai falar do pecado, você vai falar que aquela pessoa é um pecador, você vai falar que sem Cristo ela vai perecer, você vai falar do evangelho, tudo isso, mas entenda, para aqueles que Deus escolheu de antemão, para aqueles que Ele decidiu um dia iniciar a sua obra graciosa, aquela pessoa pode às vezes demorar um tempo, mas aquela pessoa vai ser salva. Porque a graça de Deus é irresistível. No caso de Mateus foi rápido. Vem, segue-me, ele já foi. Algumas pessoas ficam brigando. Eu fiquei brigando um bom tempo. Eu fiquei brigando mais de um ano e meio. Agora a gente está tendo classe de batismo, eu fiz classe de batismo uma vez, aí chegou no fim, eu falei, eu não vou batizar, eu não entendi nada. Aí depois eu fiquei mais um ano esperando, eu tinha muitas dúvidas. Mas uma coisa era certa, a obra que Deus começou, Ele ia terminar. Mas às vezes algumas pessoas demoram mais, outras é mais rápida, mas o Senhor tem um trato com cada um de nós, né? Quando Deus age em um coração morto, dando-lhe vida, Ele também oferece ao novo nascido uma vontade convertida. Aquele que antes era inimigo se torna agora objeto da nossa adoração. Antes eu era inimigo de Deus, agora eu amo a Deus, eu não consigo sair dali. Eu sei que tem muitos irmãos aqui que estão passando por isso. A pessoa vem aqui, escuta, e aí está sendo confrontado diariamente, e aí o presbítero ligando, e chama atenção, e pede para conversar, e vai e volta. Você fala assim, não seria mais fácil eu estar fora daqui, vivendo a minha vida, igual todo mundo segue? Mas você fala assim, mas eu não consigo. Alguma coisa me traz de volta. Sabe por quê? Não é a força dos presbíteros da igreja, nem dos irmãos. Isso é a força do Senhor, que começou uma boa obra em você e vai terminar. Por isso que mesmo sofrendo, e mesmo... Porque no trabalho você vai, porque senão você fica desempregado e você fica sem dinheiro. Mas aqui o que você ganha, racionalmente falando? Você não ganha dinheiro. O máximo que você ganha aqui de vez em quando é um salgadinho aqui no fim, que ainda você traz para comer. Você ainda que traz ele. Mas veja, por que você volta? Racionalmente falando, não faz sentido, irmãos. Racionalmente falando, seria melhor você estar assistindo um seriado agora. Não aqui com a gente. Mas pela graça de Deus, Ele nos traz, mesmo sabendo que você vai chegar aqui e às vezes vai ouvir uma coisa que você não gosta, e vai ser confrontado, e vai se sentir às vezes atacado, mas Ele te traz.
Porque a graça dele é irresistível e nenhum dos eleitos dele vai se perder. Devemos sempre, Tessalonicenses, 2, 2, 13 e 14, dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, e para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E os não eleitos, o que acontece com eles? Você conhece algum não eleito? Vivo? Você conhece algum? Você não sabe? Pode ser que todas as pessoas do seu convívio sejam eleitas. Como que você vai saber? Nós não sabemos quem são. A gente fica, eu não aceito isso porque isso é injusto com os não eleitos. Você nem sabe quem são os não eleitos. Sabe qual que é o seu chamado? É pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Você não sabe quem são os não eleitos. O nosso chamado é pregar. Pode ser que todas as pessoas que eu conheço sejam eleitos. É possível? É possível. O que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho. Então, a gente tem que parar de ficar lutando contra nós mesmos e contra essa perspectiva humanística da coisa. Deus sabe quem são, eu não sei. O meu chamado é só pregar. E, por fim, a doutrina da perseverança dos santos. Vamos ler de novo aqui o irmão Boyce. O nome melhor seria perseverança de Deus para com os santos, ou nos santos, é porque é Deus que persevera em nós. Mas ambas as ideias estão juntas. Enquanto Deus persevera em mim, eu continuo caminhando. É isso. Eu caminho porque Ele está em mim, Ele está perseverando em mim. Deus persevera conosco, protegendo-nos de deixar a fé, o que certamente aconteceria se Ele não estivesse conosco. Mas porque Ele persevera, nós perseveramos. Na realidade, perseverança é a prova definitiva da eleição. Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O fato de a gente perseverar quer dizer que a gente não vai passar por momentos de vales, de quedas, de machucados, de dores, de dúvidas. Não, vai passar sim. Se não fosse assim, por que Jesus ensinou? Porque Deus nos ensinou, por exemplo, a pedir perdão e a confessar os nossos pecados. Ele sabia que a gente ia passar por isso. Mas significa dizer que ainda que você caia, que ainda que você se machuque, que ainda que você passe por momentos da sua vida que você vai achar que não tem mais jeito, você for um dos eleitos, Ele vai te trazer de volta. Ele vai te chamar de volta. E Ele vai sustentar a gente até o fim. Aqui um resumo bem rápido para ficar fácil de entender. Bem simples aqui para uma criança entender. Temos alguns bem jovens aqui na frente. Nós somos pecadores. Nós não fazemos nada de bom para sermos escolhidos. Cristo morreu pelos pecados dos seus. Ninguém pode resistir à graça. E aqueles que são realmente escolhidos vão perseverar até o fim. Um resumo bem simples, bem fácil para a gente lembrar. É isso que a gente crê. Isso é o distintivo reformado que a gente diz. Além da questão da soberania, dentre outros. Mas especialmente esses que eu creio são os mais importantes. Então, concluindo, irmãos, hoje foi um dia para a gente reafirmar a nossa identidade como igreja local. É isso que a gente crê. São nessas verdades que nós cremos, né? Mas antes, entenda isso, antes de sermos reformados, nós queremos e desejamos, e tensionamos, e oramos, e clamamos a Deus para sermos bíblicos. E se a gente subscreve esse tipo de doutrina, essa doutrina ou a confissão, é porque a gente entende, não que ela tem um valor em si mesmo, mas porque elas são aquelas que mais glorificam a Deus, porque estão mais de acordo com a Bíblia. A Bíblia, sim, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, é por isso assim que uma das nossas práticas que eu mais amo aqui na igreja é a pregação expositiva, é pregar a Bíblia mesmo, ponto a ponto, verso a verso, porque a gente entende que, de fato, a pregação da palavra de Deus é de onde deve fluir aquilo que a gente aprende, não na minha opinião. Não interessa o que o Marco fala, o que eu falo, o que o Flávio fala, o que interessa é que a Bíblia tem a dizer. Por isso que a gente usa a palavra como forma para fazer isso. E é por isso, irmãos, e a última aplicação que eu quero relembrar, que eu já falei, é dever de cada membro da igreja conhecer a palavra de Deus para que possa julgar todo vento de doutrina. É dever seu. Nós não vamos estar lá todo dia, nós não vamos estar lá para falar, a gente não vai estar ali para perguntar, é dever seu, conhecer a Bíblia para que você não seja levado por todo vento de doutrina. O seu dever, e aqui está escrito aqui, nesse púlpito. Quando eu cheguei aqui já estava escrito nesse púlpito. A visão dessa igreja é que cada membro aqui conheça a palavra para que possa fazer o quê?
Receber a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso é dever seu. Porque eu sou falível. Marco é falível, Flávio é falível. Todos os pastores e pregadores que passam por esse púlpito são homens falíveis. A palavra de Deus não. E é a palavra de Deus que vai manter essa igreja sendo uma igreja fiel ou não. Então é dever meu e seu conhecer a palavra para que se alguma coisa for dito diferente disso, você possa, de fato, conversar conosco e tratar conosco diante do Senhor.